Prezados irmãos e irmãs, hoje o tema é perdão. Perdão é algo que às vezes custa muito. Por quê? Porque muitas vezes nós ficamos numa situação de ficar lembrando sempre das mesmas coisas. A gente não se liberta, a gente não consegue visualizar aquilo que é melhor. E a gente fica sempre na mesquinhez da vida. Todos nós deveremos abrir o nosso coração. A gente sabe que o ser humano, por melhor que ele seja, ele é falho, ele falha, como qualquer um. Então, por mais que a gente queira ser bom, por isso que Jesus diz, quem é bom é Deus, só o Pai é bom. Então, quer dizer, só Deus é bom. Mas a medida do amor que tem Deus por nós deveria ser a mesma medida que nós tenhamos para com o outro. Pelas suas limitações, pelas suas mazelas e dificuldades que cada um tem. Mas não, nós às vezes ficamos sempre naquele ranço. E esse ranço vai nos destruindo. E é muito interessante porque quando São Mateus está falando nesse evangelho, ele está lembrando de algo que Jesus havia dito, porque a comunidade não estavam mais se perdoando. Um dos sacramentos que Jesus nos deu foi justamente o quê? O sacramento da reconciliação. Muita gente chama a confissão, né? Mas eu gosto de falar de reconciliação. Porque reconciliação é justamente quando nós sabemos dos nossos pecados e sabemos do pecado do outro, que às vezes por intemperância ou coisa assim, nos infligiu determinada situação que nos deixou, às vezes, ressentido. Então, se nós não soubermos perdoar aqueles que nos ofenderam, então como é que fica o Pai Nosso, que todos os dias nós rezamos em nossas comunidades, na nossa vida? Então nós perdemos aquilo que a própria oração nos impõe, que é a oração do perdão. Por isso, irmão e irmã, nós precisamos saber, ver e sentir o amor de Deus. Esse amor de Deus que vai nos mudando e vai nos transformando. Por isso, o ser humano, ele é dinâmico, porque ele cria, ele vive, ele caminha, ele realmente cresce, amadurece e convive com aquilo que é de melhor. Eu acho que isso é o ponto fundamental para a nossa vida. Se nós não fizermos assim, justamente nós estamos perdendo nosso tempo. Eu posso falar, eu sou cristão e tudo mais. Como é a sua atitude de cristão? É de perdoar ou de ficar ressentido? É de vingar? Às vezes, até passa em falar e matar. Então isso não é justo, isso não é bom, isso divide, isso não faz comunhão. Então, vamos olhar com amor aquilo que Jesus nos ensina. Não sejamos mesquinhos, sejamos como o coração do Pai. Por isso que o evangelho de hoje, quando Jesus fala na parábola do rei, ele fala de quem? Ele fala de um rei que tem um coração largo, um coração dilatado, um coração generoso. Por isso, é a diferença entre aquele que devia muito, né, e a pessoa do pai, a pessoa do rei. Mas como esse rei é? Esse rei, ele olha com misericórdia. Quando aquele homem que devia uma fortuna, uma fábula, o que ele faz? Ele acolhe o clamor daquele homem, porque ele não tinha condições de pagar ali. E chora, e faz. Então ele diz, está tudo perdoado. Pronto, acabou. Isso daí é para tocar o coração da pessoa, para que ele também
seja generoso e saiba perdoar como o Pai nos perdoa. Mas não. O que ele faz? Ele é mesquinho. Todos nós, às vezes, somos mesquinhos. Por quê? Por causa de um cisquinho, uma coisinha que a gente recebe, a gente fica tão enfurecido, tão raivoso, e a gente quer a revanche. Ah, isso daí não vai. Não vai porque está fora daquilo que Deus nos chama, daquilo que Deus nos mostra. E se nós, hoje em dia a gente está vendo qualquer coisinha, o cara tira o revólver e dá um tiro no outro. Ah, pelo amor de Deus. Só olhar com a cara feia pronto, já é motivo para arrancar o revólver e atirar no outro. Então, quer dizer, nós estamos perdendo a humanidade, nós estamos perdendo aquilo que é a essência do humano. Se não houvesse perdão, o que seria de nossa comunidade? O que seria de nossa sociedade? Como nós viveríamos? Pior do que bicho. Porque os animais irracionais, eles se respeitam. Às vezes nós não nos respeitamos. E Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Se nós somos imagem e semelhança de Deus, nós temos que ter a atitude de Deus. Eu sei que é muito difícil, é muito complicado, porque Deus é Deus, e eu sou eu. Pronto. Então a gente começa a se separar, a gente começa a se dividir, e não começamos a integrar a nossa vida. Esse que é o grande problema. Por isso, quando Jesus fala, ele fala de quê? Ele fala de algo muito importante para a nossa vida. Nós não poderemos ser mesquinhos. Nós temos que ser pessoas que abramos o nosso coração para as coisas do alto, as coisas maiores. Uma vez eu estava numa família, me convidou para almoçar. E nesse almoço, a própria mãe dos filhos, ela ficava num canto, ela ficava na cabeceira da mesa, e dali os filhos, na mesa se dividia, o lado direito e o lado esquerdo. Determinada hora da refeição, era um bate-boca, aquilo dava uma aflição, aquilo dava um horror. Eu falei para a mãe eu falei, olha, a senhora, pelo amor de Deus, desse jeito, eu não gosto de vir aqui. Por quê? Porque a hora da refeição, a hora que a gente está almoçando, ou está jantando, não é hora de discutir, não é de botar na cara do outro, fustigar um outro. Isso é ruim, isso é terrível, isso é um mal. Se a senhora não fizer um momento de que esses filhos, um perdoar o outro, vai ser sempre esse inferno dentro dessa casa. E aí foi o momento que ela me pediu para que a gente fizesse um momento de oração, um momento de reconciliação, um momento do perdão. Eu fiz todo o possível para que houvesse esse momento. Fizemos oração e tudo mais. Um ou outro conseguiu até melhorar, mas os outros não entraram no esquema. Não entraram. Por isso fica difícil. Por isso, não é difícil compreender a resistência do perdão, ao perdão. Essa resistência ao perdão. E a gente pergunta, como não vou instruir a raiva e a importância e a dor de quem foi vítima de violência, né? Do desprezo, e também da traição. Isso é terrível. Então, às vezes, quando marido e mulher houve algum caso, aquilo fica sempre remoendo, joga na cara. Então, mas ele disse que me perdoou. Tá bom, perdoou, mas não perdoou. Se nós perdoarmos verdadeiramente, não precisa ficar jogando na cara.
porque isso faz a pessoa ficar cada vez mais, fica mais cinhosa, fica mais difícil. Então, errar, todos nós erramos. Mas, precisamente, o ressentimento e a agressividade que se notam por detrás dessas linhas me fazem ver mais clareza o que seria de um mundo em que se suprimisse o perdão. Por isso que Jesus diz, perdoai uns aos outros, assim como o Pai nos perdoa. Há um mecanismo de defesa bem conhecido pelos psicólogos. Quem foi vítima de uma agressão tende, por sua vez, imitar alguma maneira seu agressor. Trata-se de uma reação quase instintiva que se desencadeia no inconsciente individual e também no coletivo. E pode, inclusive, transmitir-se de geração em geração. Então, se não houver o perdão verdadeiro, nós vamos levando isso, aquilo vai fazendo mal, e esse mal vai se perdurando de uma situação que parece que nunca tem fim. Então, chega um momento que nós temos que deixar as armas, colocar as armas e dizer, não, aqui nós vamos nos perdoar, nós vamos nos abraçar, nós vamos começar um tempo novo, um tempo de reconciliação. Isso é o verdadeiro sentido que nós temos em relação à confissão, à reconciliação. Se nós não entendermos isso, nós estamos perdendo muito tempo. Repetimos sempre os mesmos erros. Então, precisamos ter clareza daquilo que nós somos e o que nós queremos para uma sociedade, uma comunidade, uma fraternidade verdadeira, onde cada um realmente respeita o outro na sua dignidade. Isso é o fundamento de tudo. Não há dúvida de que devemos entender bem o pensamento de Jesus. Isso é fundamental. Perdoar não significa ignorar as injustiças cometidas e nem aceitá-las de maneira passiva ou indiferente. Ao contrário, se alguém perdoa, é precisamente para destruir, de alguma forma, a espiral do mal. Essa espiral do mal, esse nós temos que destruir, para ajudar o outro a reabilitar-se e agir de maneira diferente no futuro. Então, esse é o fundamento, é reabilitar, para que a pessoa realmente reconheça e comece a mudar, comece a crescer, a amadurecer, a conviver de uma forma que Deus quer. Isso que é o mais importante. Da dinâmica do perdão, há um esforço para superar o mal com o bem. O perdão é um gesto que não muda qualitativamente as relações entre pessoas e tenta colocar a convivência futura de maneira nova. Esse é o novo. Então, Jesus sempre diz, esse é o novo que se renova no coração daqueles que realmente se deixam ser tocados. Essa novidade vem de quem?
vem da misericórdia, vem do amor e vem do perdão, né? Então, por isso, o perdão não deve ser apenas uma exigência individual, mas deveria ter um trabalho, uma tradução social. Então, não é só o individual, mas é o social. É aquilo que transmite, é aquilo que faz realmente mudar. Uma sociedade que nós estamos vivendo, uma sociedade que leva, às vezes, um desgaste miserável. Por quê? Porque nós estamos muito assim, com os nervos à flor da pele. Qualquer coisinha é motivo de odiar, é motivo de excluir, é motivo de marginalizar. Então, nós precisamos mudar isso. Senão, nós não estamos fazendo o mundo ser melhor. Nesse momento que nós estamos atravessando, principalmente agora com essa pandemia e tudo mais que está acontecendo aí diante de nós, como é que nós convivemos? Como é que nós estamos? E agora, como é que nós vamos fazer mudar esses temperamentos totalmente adversos daquilo que Deus quer? Então, é o trabalho de cada um de nós, temos que fazer para quê? Para que o mundo seja melhor, que as nossas comunidades sejam realmente comunidade de vida, comunidade de esperança, onde a paz e o amor esteja presente em nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.